Aflições. Cada ser humano tem suas próprias aflições e as decorrências delas. Hoje nós vamos ler aqui um texto extremamente rico e genuíno. O índice, a qualidade desse texto aqui é inenarrável. Então escutem até o final, porque não é um texto longo, é um texto curto, mas a riqueza de informações aqui é brutal. Então vamos lá. Examina a própria aflição. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. A aflição do vício chama-se delinquência. A aflição da agressividade chama-se cólera. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A aflição do reino doméstico e da esfera profissional, do raciocínio e do sentimento. Os corações unidos ao sumo bem, contudo, sabem que suportar as aflições menores da estrada é evitar as aflições maiores da vida. E por isso, apenas eles, anônimos heróis da luta cotidiana, conseguem receber e acumular em si mesmos os talentos de amor e paz, reservados por Jesus aos sofredores da terra, quando pronunciou no monte a divina promessa: bem-aventurados os aflitos. Como podem ver, é um texto que para muitos vai soar um pouco indigesto, porque exemplifica o que muitos de nós tentamos esconder. Por exemplo, o egoísmo. Uma pessoa egoísta, uma pessoa com um ego extremamente alta. E o egoísmo é uma das chagas da humanidade. O egoísmo, que tem um ego muito alto, o ególatra, só pensa em si mesmos. Então, inclusive, haverá um vídeo sobre as chagas da humanidade. Egoísmo, vaidade e orgulho. Venceu essas 3 chagas, acabou. Você é um espírito puro. Mas vencer de verdade, é claro, né? A aflição do vício. Uma pessoa viciada em alguma coisa é delinquente, porque ela não mede as consequências dos seus atos. Ela só quer nutrir, suprir aquele vício de maneira incessante. E convenhamos, normalmente os vícios causam um vazio brutal, porque é tentar matar a sede com água do mar. Não vai dar certo. Olha aqui, a agressividade. A aflição da agressividade chama-se cólera. Normalmente as pessoas agressivas estão mergulhadas na cólera. A pessoa anda de um jeito diferente, você vê que ela anda como se estivesse em guerra com o mundo. A fala dela é diferente,
A visão, o ponto de vista dela é agressivo e diferente. Tudo é ruim, tudo não presta, tudo está tentando contra mim. Então o agressivo está sempre com a cólera grudada nas costas dele. A aflição do crime chama-se remorso. Sim, todo criminoso vai ser vítima dessa aflição, remorso. Ai daqueles que ainda não sentiram remorso, porque a maioria sim sente remorso e é perseguido e corroído por esse remorso, consciente ou inconscientemente. E convenhamos, o remorso é muito mais pesado e dolorido do que você tomar pancadas físicas. E só quem já foi acometido por essa aflição do remorso sabe o quão pesado é. Então, se você está em algum momento aí engendrado no crime, saia rápido e busque endireitar suas veredas e se prepare, porque o remorso vai bater. E quando ele bate forte. Temos aqui fanatismo. Nessa sociedade atual, o fanatismo religioso, o fanatismo político, o fanatismo de torcidas, de ambos os lados. E a aflição do fanático é a intolerância, porque ele é intolerante com tudo e com todos. Somente o partido político A, somente a opinião dele, somente o time dele, somente a religião dele presta. Ele é tão intolerante que ele não admite sequer a possibilidade dele estar errado, de ele estar seguindo o caminho errado. E normalmente, esse tipo de pessoa, quando persegue nessa linha de intolerância por muito tempo na vida, e quando vai descobrir nesse lado ou do outro, que seguiu a linha errada, vai ser acometido ali de novo, ó, pelo remorso. A intolerância vai mostrar para os outros o quão insuportável é viver com ele, e futuramente, quando ele descobrir que haviam outras verdades, além das que ele achava que existia, ele vai ser acometido pelo remorso. Então, um intolerante, a pessoa fanática que é intolerante, dificulta a convivência dele com as outras pessoas. A aflição da fuga. Quem está sempre fugindo de responsabilidade, fugindo de trabalho, fugindo de estudo, fugindo das tarefas, é um covarde. E essa pessoa carrega em si a aflição da covardia, porque é o tempo inteiro fugindo. As pessoas não podem contar com ela para nada, porque ela está sempre fugindo de si mesmo, fugindo das responsabilidades, fugindo de adentrar na própria mente. É um covarde que, infelizmente, poucos ou ninguém pode contar com ele. A aflição da inveja chama-se despeito. Preciso mencionar o que é um invejoso? Aquela pessoa que é incapaz de ficar feliz genuinamente com conquistas alheias, e mesmo que ela não tente demonstrar de forma cabal, sempre vai dar aquela cutucada. Ah, a pessoa conseguiu isso, mas a vida dela é fácil, não é igual a gente que tem que, sei lá, teve uma vida difícil. Então a pessoa sempre tem despeito. E da mesma forma que ali o intolerante é insuportável conviver com ele, é uma convivência muito difícil, a pessoa invejosa, que tem despeito de tudo, também dificulta em muito a convivência com ela. As pessoas têm que suportá-la e que fazer um trabalho de tolerância com ela, porque se as pessoas que convivem com ela não forem tolerantes e não souberem amá-la, ela não consegue conviver com ninguém. Os levianos, a aflição da leviandade chama-se insensatez. O leviano é aquele que também não consegue medir as consequências de nada. É uma pessoa insensata. Ela é incapaz de se calar em determinadas situações ou de medir o que sua conduta pode causar ou quais as consequências advindas de sua conduta. Semelhante à aflição que estudamos há uns minutos atrás. Então, o insensato dificulta e muito a convivência social, porque ele está sempre botando a vida, a profissão, a harmonia dos outros em risco. A aflição da indisciplina. O indisciplinado é desordem.
O indisciplinado não consegue manter a ordem. Vai sair para trabalhar atrasado. Está sempre atrasado. Porque é indisciplinado e se mantém na desordem. Vou sair para trabalhar, esqueci a chave do carro, esqueci isso, esqueci aquilo. Essa é uma aflição de quem é indisciplinado. A desordem. Brutalidade. A aflição da brutalidade é a violência. Um bruto é a pessoa violenta. E convenhamos, não existe somente a violência física. Existe também a violência verbal, psíquica. Aquelas pessoas que estão sempre ofendendo as outras, não medem suas palavras, não sabe calcular o momento de falar A ou B. É bruto, é violento. Isso quando não chega, óbvio, às vias de fato, de sempre estar querendo agredir os outros. Quem de vocês não conhece uma pessoa que é aquela encrenqueira? Tem aqueles videozinhos, meu amigo, quando bebe, começa a arrumar confusão com todo mundo. Todo mundo tem um conhecido que é assim. Uma pessoa que quando chega no ambiente, oferece riscos severos de criar confusão naquele ambiente. Porque é violento e vive da brutalidade. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. Perfeito. O preguiçoso não passa de um rebelde. Porque ele sabe que tem obrigações a fazer e não faz. Ele foge. É semelhante ao covarde. Somando agora a rebeldia. Tenho obrigações, tenho o que fazer, mas estou com preguiça. Estou deixando a minha mente cair numa zona de conforto perigosa. E fujo. Fuga e rebeldia. É a aflição do preguiçoso. A aflição da vaidade chama-se loucura. Aqui, nós vamos tocar num ponto nevrálgico. Existe a vaidade saudável, normal, natural, mínima, ok? E existe a vaidade social, das redes sociais aí. Isso aí sim é loucura. As pessoas querem vender para os outros algo que não são, ou querem procurar esconder a monstruosidade das imperfeições sob maquiagem, cabelo, rosto, corpo bonito. Mas convenhamos, não adianta você ser bonitinho ou bonitinha, mas ter o espírito trevoso. Isso vai sair pelos seus poros, o seu jeito, a sua fala, os seus olhos vão te dedurar. Então não adianta. Um vaidoso extremo é louco. E mais cedo ou mais tarde, quando for acometido pela velhice e ver a beleza indo embora, aí sim vai começar a cometer atos de loucuras visíveis para todos. Até para um cego. O cego vai conseguir ver a loucura dele quando esse vaidoso chegar na velhice. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A pessoa que está o tempo inteiro relaxado, tranquilinho. Caramba, será que estamos em época de relaxamento? Ou será que essa pessoa não está se evadindo de alguma coisa? De responsabilidades, de compromissos? No mundo com tanto trabalho, tanta treva, tanta luta, dá para ficar relaxado o tempo inteiro? Com evasiva? Não dá. Então quem está sempre relaxado está se evadindo de algo. E normalmente de lutas benéficas e de responsabilidades. A aflição da indiferença. Existem aquelas pessoas que é indiferente a tudo. E normalmente essas são as pessoas que estão desanimadas com a vida. Desanimadas com o mundo, com a política, com tudo. Então, tudo para ele é indiferente. Porque ele se desanimou, se desiludiu com o mundo. E óbvio, se você está desiludido, você é um desertor. Tédio, deserção, desânimo é veneno. Então não se envenene com desânimo. Simples assim. A aflição da inutilidade chama-se queixa. Essa é brutal, hein? Todo mundo que está o tempo inteiro se queixando, na maioria das vezes, é inútil. Porque a pessoa que está em trabalho útil não tem tempo para se queixar. E a pessoa que está se queixando o tempo inteiro normalmente não está em trabalho útil. Então, aquele que se queixa demais provavelmente é um inútil. E se você está fazendo isso, repense e veja suas condutas. A aflição do ciúme chama-se desespero. Óbvio, né? Ciúme pra quê? Tá desesperado? Com medo de perder? Tem inseguranças cravadas dentro de sua alma? Resolva-se. Não adianta. Então, os ciúmes tem como aflição
o desespero. E aquela pessoa ciumenta consegue mostrar insegurança para os outros e para si mesmas, porque não consegue manter uma relação saudável com o seu cônjuge. É o tempo inteiro desconfiando. A cura é uma introspecção profunda. A aflição da impaciência chama-se intemperança. Aquela pessoa impaciente não tem a temperança, é intemperante. É o tempo inteiro apressando os outros, não sabe aguardar, não sabe o tempo das leis, não sabe o tempo da divindade. É o intemperante. A aflição da sovinice chama-se miséria. E sim, existem aquelas pessoas que vivem em escassez. E isso aqui não é curso de coach financeiro. É verdade, a pessoa sovina acha que sempre vai faltar. E ela esqueceu de uma coisa: a divindade dá de forma infinita. Quanto mais você doa, mais você recebe. Você se torna um posto de distribuição. Distribui alimentos, bondade, boas palavras, Deus vai te dando cada vez mais. Se você distribuiu 10, Deus te dá 1000. Distribuiu 1000, Deus te dá 2000. É sempre assim. Deus não mede para distribuir. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Perfeito. Uma pessoa injusta é cruel. Ela não consegue seguir um mínimo de justiça, nem na lei divina, nem na lei dos homens. Então, o injusto é por si cruel. E encerramos aqui. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. Essa lista aqui, ela abarcou cerca de 99,99% da sociedade. Cada um de nós tem pelo menos uma aflição dessa lista aqui. Isso quando não tem 5, 6, 7, 8 ou um monte juntos. Então esse texto aqui é para ser refletido e para ser introjetado e estudado, porque só assim você vai ver de qual aflição você é vítima e buscar como sair desses sentimentos e dessas características que denigrem o seu corpo e o seu espírito. O nome do texto é Examina a Própria Aflição. O autor é Emmanuel. Pesquisem por aí. Um texto muito rico e muito importante. Leiam, reflitam e busquem a mudança interna. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.